Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão, que está em preparação para a partida contra o Independiente em Medellín pela Copa Libertadores da América. Vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre essa partida do Mengão e também o destaque, Bruno Henrique, que renovou o contrato com o Flamengo, e o Pedro, que está sendo grande destaque. Já estão falando em Pedro na seleção brasileira. Chega aqui, daquela moral, deixa o seu like. Vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo e também se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para você receber as informações do Flamengo. E já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Escreve o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral no nosso canal. E já põe o seu palpite, hein, pra partida de Independiente Medellín Flamengo. Créditos, canal e ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. O Sport Center está de volta. Olha o Pedro, hein? Será que o Pedro vai pra Copa? Tá nessa disputa. Será? Hein? Será? Tá no trend, o pau ó. que rola nas redes. Como é que é a trend aí? O pau que rola nas redes, o Pedro Henrique Torre, se o Pedro vai pra Copa. Ou Será? vai o Igor Thiago, ou vai o João. O João Pedro vai, né? Essa aí não tem dúvida. Eu acho, né? que vai. O João Pedro vai, tem que ir. O golaço que ele fez também. Mas ele não fez gol na seleção ainda. Mas eu acho que pelo Ancelotti ele vai. É verdade, ele é vai. verdade. Pedro Henrique Torre tá com a gente. Agora ele vai. O Pedro achou que ia se livrar de mim. Vai não, viu, Pedro? Não vai não. E você tem a missão também de segurar a onda do Jailson aqui na parte da manhã, tá bom, Pedro? Combinado, Bruno Vicari, tudo bem? Um abraço, estive de férias, voltei, agora temos essa mudança de horário, mas seguimos ali na parceria, né? Não tem jeito, sempre complementando essa tabela aí maravilhosa dos últimos anos. Um abraço para você, um abraço grande pro Eugênio também, enfim, todo mundo ligado na gente aqui no Sport Center. Neste momento estamos... vamos ver aqui o horário certinho, 17h17, fazendo as honras de Cícero Melo, 17h17 em Brasília, e o Flamengo está a caminho de Medellín, na Colômbia, onde na quinta-feira, transmissão ESPN e também Disney Plus pacote Premium, o Flamengo vai enfrentar o Independiente de Medellín, que já teve uma boa vitória aqui no Maracanã, o Flamengo sobre os colombianos, com aquela vitória de 4-1. O Flamengo lidera o Grupo A com 7 pontos, 2 a mais do que o Estudiantes. Então, quer dizer, se vencer na Colômbia, como já venceu fora de casa nessa Libertadores logo na estreia contra o Cusco no Peru, o Flamengo caminha muito bem essa vaga, porque depois vai ter 2 jogos em casa, enfim, e pode até, quem sabe, pensar numa melhor campanha geral, mas muita calma nessa hora ainda, que é o primeiro, foi apenas o primeiro turno, digamos assim, da fase de grupos. O Flamengo também tem problemas, como nos últimos jogos já apresentou. O Arrascaeta a gente nem vai falar na sequência, assim como desfalque, porque ele vai demorar a voltar ainda com aquela fratura na clavícula. A Copa vai fazer uma força-tarefa para voltar, quem sabe, na Copa do Mundo representando o Uruguai, mas fica fora por um bom tempo. Também não tem o Paquetá, probleminha muscular, vai ficar mais um tempo fora. O Flamengo quer que volte todo mundo 100% para não correr o risco de ter uma nova lesão, algum outro tipo de problema. E o Pulgar, que tem aquela questão no ombro, estava suspenso no Brasileiro, mas também tem uma lesão no ombro, está trabalhando para voltar nesse sentido. O alívio para o técnico Leonardo Jardim é que o Carrascal, pelo menos, vai ser opção nessa partida de Libertadores, porque ele também estava suspenso no Campeonato Brasileiro, então ele não tinha praticamente nenhum meia ali de origem, embora com funções e características diferentes, mas são meias ali, sabem jogar, de repente reter um pouco mais a bola, o que faltou ao Flamengo contra o Vasco da Gama. O Wallace ficou fora da relação, a priori até por opção do técnico Leonardo Jardim, não entrou bem contra o Vasco, e quem desceu do ônibus aqui, enfim, todos os jogadores nós acompanhando, foi o Bruno Henrique, tá de peito estufado, contrato renovado até o fim de 2027, então vai ganhar um busto na Gávea, Bruno Vicari. São só os campeões de 81, o time épico, histórico do Zico. O Zico tem a estátua e os outros companheiros têm bustos, e o Bruno Henrique vai inaugurar uma era de bustos dessa nova geração aí, a geração 2019. Pois bem, o Bruno Henrique assinou o contrato, renovou até o fim de 2027, super campeão pelo Flamengo, terceiro maior artilheiro de Libertadores com 22 gols na história com a camisa rubro-negra, e ele falou um pouquinho sobre essa continuação, essa extensão de contrato no Flamengo. Bruno Henrique, que vai ser literalmente eternizado, muito provavelmente no dia 15 de novembro,
no aniversário do Flamengo, talvez uma celebração. Futebol, a gente nunca sabe, né? Como é que vai estar tudo àquela altura. Mas, enfim, essa homenagem deve acontecer no dia 15 de novembro, quando o Flamengo faz aniversário e o Bruno Henrique ganhar um busto na Gávea, fica lá, enfim, eterno, de fato, porque tem muito, né? Tem muito, realmente representa demais dele. Disse aí, sou muito amado, de fato, pela torcida do Flamengo. Ele é muito amado, bastante mesmo. Tem 18 títulos com a camisa rubro-negra, considerado por muitos o recorde. De forma, de fato, assim, os títulos se considerados sem contar Taça Guanabara, etc e tal, aqueles títulos mais oficiais, 18 títulos na ponta com a Arrascaeta. Alguns historiadores rubro-negros contestam até, mas de fato o Bruno Henrique está imortalizado. Não é todo dia que a gente conversa e fala com alguém que daqui a pouco, ainda em atividade, vai virar busto, hein, Bruno Vicari? Ah, não, e é justo, e quem sabe mais pra frente o Arrascaeta também, né, seja homenageado, porque são dois, de fato, símbolos e grandes ídolos. Obrigado, viu, Pedro? Concorda, Eugênio? Concordo, o Bruno Henrique é outro patamar. É outro patamar de homenagem, é isso aí. Se não me engano, os dois chegaram juntos ao Flamengo, juntos na mesma época, temporada 19, né? 19 para 20. Temporada 19. Bruno Henrique vai do Santos junto com o Gabigol, isso, né? E o Arrascaeta vai do Cruzeiro desde 2019. Desde então, os dois colecionaram títulos lá. Eles são dois símbolos dessa era do Flamengo que mudou, né? Mudou a história do clube. Pet, é evidente que o Flamengo perdeu uma chance. Pô, era um baita rival, era o Vasco e tal. Mas chega a fazer 2-0, né? Se fala agora vai segurar, em que pese eu achar que o jogo do técnico atual, do Leonardo Jardim, não é igual do Felipe, ou seja, ele não é muito de ficar ali controlando, ele faz muita trocação, muito objetivo, e nisso ele acaba também trazendo o adversário para cima. Mas enfim, era o Vasco, foi resiliente, é forte, um clube enorme, empatou. Mas esperava-se que, vou aproveitar que o Palmeiras empatou e vou diminuir essa distância, e isso não aconteceu, Mauro. Nunca um empate você vai falar, deixei 2 pontos, mas pelas circunstâncias, o gol do Hugo Moura no final, dá para dizer, e até de tabela, depois do empate do Palmeiras e São Paulo, o Flamengo fazer a diferença no Rio. Com os 2-0 me pareceu o jogo definido, até porque foi um pênalti, mais um que tem de pênalti infantil no futebol brasileiro. Ele estava saindo pela linha de fundo, para aqui o pisão do Paulo Henrique, Jorginho bateu muito bem, o jogo estava controlado, o Vasco fez 1, fez 2, e se tivesse mais 5 minutos, não sei. Méritos enormes pro Vasco, pro Renato também, mas o Flamengo não é que pipocou, mas perdeu uma chance enorme de encostar no Palmeiras. Perdeu, né, Vampeta? Perdeu, né? Que o Vasco, assim, deu chance, o Vasco foi, chutou até mais que o Flamengo. Que o jogo já estava morto, 3 pontos. É isso. E aí, o que fez? Bola parada. Sim. Bola parada, a defesa do Flamengo tá vacilando muito, né? O Léo X, pra mim, falha no primeiro gol. E aí o Vasco ressurge. Aí o Leonardo Jardim trocou. Pô, você pode fazer 5 substituições. Aí quando você não troca, fala, não usa quem tá no banco podia ajudar. Quando sai os jogadores, o Vasco melhora. O Renato substituiu bem. E aí, mesmo assim, o Flamengo vai ter muita chance. Eu acho que justiça na bola não existe. Foi 2-2, 1 ponto para cada um. E ainda assim o Palmeiras tem essa gordura, né? Todo mundo, ninguém chegou, né? O São Paulo toma o gol no último minuto. Quando parecia que ia dar uma brecha, né? Não ganharam. O Fluminense o Campeonato Brasileiro é tão maluco, mais do que qualquer outra liga. Tá aqui o Júlio que tem uma experiência, o Zé também. E raramente uma liga de grande nível, uma rodada, não existe os 6 primeiros não ganharem. Foi o que aconteceu agora nessa rodada. Sim, independentemente do resultado, e o Vasco merece, porque é enorme, e foi lá, brigou, chutou mais vezes e tal. Esse aí que fez esse primeiro gol, acho que ganhou muitos pontos, que o Ancelotti estava lá, Zé. Pedro. O Pedro, com a mudança de sistema de jogo, né, do Leonardo Jardim para o Felipe Luiz, o Pedro ganhou bastante confiança. Primeiro, provavelmente ele o Leonardo Jardim conversou com o Pedro, pediu exatamente o que ele gostaria, porque o Pedro hoje é o cara da finalização, e esse time do Flamengo chega com muita velocidade, né, então é importante o Pedro estar ali para finalizar, e pode ver que toda hora a bola chega. É cruzamento, é o passe por dentro, e o Pedro dentro da área aquele centroavante à moda antiga, né? Que dentro da área ele sabe o posicionamento do goleiro, ele sabe o posicionamento do zagueiro, ele sabe onde que ele pode colocar a bola. Ele vem jogando bem, sim, vem jogando bem. Ô Júlio e Zé, quem joga mais bonito é o Flamengo.
Quem é mais eficiente é o Palmeiras. É isso, mais ou menos. E só os dois vão disputar esse título? É assim que você pensa? Você já passou lá pela Espanha e sabe como é que a coisa ficava lá entre dois apenas, hein? Aqui vai ser assim também? Eu acho o Campeonato Brasileiro muito competitivo. Se um time descuida 2, 3 jogos, você cai para baixo e logo para recuperar é complicado. Mas ainda, acredito que vem dos dois times como se tem jogado, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras são dois candidatos ao título. A gente sabe para quem você torce, Zé, mas não precisa falar que é a seleção brasileira. Mas diz o seguinte, se tiver só... não pegou disso pro Vampeta. Duas opções, assim, sentar, vou ver um jogo do Flamengo, não, você tá nessa outra sala que tem um jogo do Palmeiras. Qual que você assiste, qual que você vai ter mais prazer assistir? Eu gosto do Flamengo. A forma de jogar lembra muito o futebol da época que a gente jogava, tal. Eu acho que é isso. O Palmeiras é muito competitivo, né? O Palmeiras é um time que você fala assim, agora acabou. Não, ele continua e vai até o final. Eu vou usar uma palavra uma frase do João Schmidt, quando eles perderam o Campeonato Paulista pro Palmeiras. Eles falaram assim, Zé, a gente não pode falhar. Se o time erra contra o Palmeiras, o Palmeiras vai lá e mata. E o time do Flamengo, tecnicamente, ele é muito bom, né? Tem bons jogadores, tem jogadores que tem um improviso que é muito difícil hoje de se ver no futebol brasileiro, são poucos que fazem isso. Pena que o Arrascaeta tá fora, né? Mas assistir plasticamente o time do Flamengo. Antes do Pedro, depois que o Felipe Luiz quase termina com o Pedro no Flamengo. Você acredita que o Pedro deveria ser convocado e o Ancelotti estava no Maracanã? Bom, primeiro, o nome do Flamengo é Flamengo, não é Flamengo City Albion. E se fosse, ele teria uma grande chance de ir para a Copa do Mundo, porque existe uma paixão muito grande por jogadores que atuam na gloriosa Premier League, né? Mas fala, mas espera lá, o Danilo não estava no Nottingham Forest vindo para a seleção, agora no Botafogo está tendo chance. Talvez porque o Ancelottinho, o filho do Ancelotti, tenha passado por lá e tenha dito, papai, tem um cara muito bom aqui chamado Danilo, vamos dar uma chance para ele na seleção. O Ancelottinho agora está na seleção também. Eu levaria o Pedro, mas o Igor Thiago, atenção nação, isso é uma informação, não é minha opinião, é uma informação. O Igor Thiago, que marcou gol nesse final de semana pelo Brentford. De pênalti. Vice-artilheiro, na realidade o artilheiro da Premier League, porque o outro é um ET, que é o Haaland, né? Esse está... Foi 3-3 hoje com o Everton. 3-3. 3-3, vai dar Arsenal, né? Vai dar, vai cair. Não, calma, não podemos falar que o Arteta... Tá 76 a 71. 71, um jogo a menos, né? Exatamente. E o confronto direto já não existe mais. Então, Neto, o Igor Thiago hoje está à frente do Pedro nessa disputa, a não ser que ele resolva levar Endrick, Pedro e Igor Thiago para essa posição, além do João Pedro também, né? Magrão, o que você pensa aí em Porto Alegre? Craque, por merecimento, eu acho que o Pedro merecia essa convocação, pelo que vem fazendo o futebol brasileiro já há algum tempo, pela regularidade que ele vem fazendo. Mas eu acho que quem vai é o Igor Thiago, até porque nas últimas convocações, ele levou, na última principalmente, levou o Igor Thiago e não levou o Pedro. E o Igor também vem fazendo gol lá. Então eu acho que vai acabar Igor Thiago ir, até porque joga na Premier League e não no Campeonato Brasileiro. Para você, Marília Ruiz? Eu acho que vai o Igor Thiago também, pensando com a cabeça do Ancelotti, não com a minha. Acho que o Pedro passou... Vamos lá, desculpa, quais são os caras que você que é boa nisso? Quais são os atacantes? São 6 ou 7? São 9. 9? É porque ele conta o Matheus... São 9 vagas para o ataque. Matheus Cunha, vamos lá. Então é Vinícius Júnior. Rafinha. Matheus Cunha. Luiz Henrique. Ryan. Não, Ryan ainda não. Tá. Martinelli. Tem mais um da Premier League. Thiago. João Pedro. Que tá machucado. Luiz Henrique, já falou? Não. O Igor Thiago. Estevão, que se machucou, então o Endrick provavelmente é na casa, na vaga do... Na realidade são 8 pro ataque. Depende de se ele vai entender que o Rafinha vai como atacante ou como um cara de meio também. Marília. Eu acho que o Pedro é um grande jogador, claramente, na posição dele, fazendo as funções que ele faz. Ele é único, ele tem características muito diferentes desses todos que a gente falou, mas é um jogador que passou por esses 3 anos e meio de ciclo de Copa do Mundo do Pedro foram instáveis e foram marcados por uma lesão gravíssima que ele sofreu, inclusive, na seleção brasileira. Então, essa posição de camisa 9... Mas ele voltou tão bem. Mas essa posição de camisa 9-9 é uma posição que está com a camisa vaga de verdade,
desde que o Ronaldo deixou de ser. Todos os outros 9 eram 9, mas naquele 9 que a gente enchia os olhos. Acho que o Luiz Fabiano, hein? Então, mas não enchia os olhos em 2010. Mas é bom jogador, mas não era... monstro de jogador. Tá, mas não entendi. Mas não era... Depois mas de o Luiz muito Fabiano foi um monstro jogando bola. E aí a gente tem, desde a Copa de 2014 pra cá, essa carência. E o Pedro foi na última Copa, depois de fazer um 2022 mágico com o Dorival. 2022 mágico, não. 4 meses mágicos, da chegada do Dorival em junho até outubro, quando foi a convocação para aquela Copa do Mundo que foi no fim do ano, que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. E teve personalidade para bater o pênalti. Com ele jogando junto com o Gabigol. Só que de lá para cá, o Flamengo teve 550 técnicos, foi muito difícil ele ser titular absoluto, teve as questões com o Gabigol, teve a questão do Sampaoli, teve questão com o Felipe Luiz, assim, várias questões, às vezes tem razão, às vezes não tem razão. E é verdade também que no ano passado ele teve um período, quando o Ancelotti assume, é um período ruim do Pedro. Depois o Pedro melhora, não tem convocação no final do ano. Esse começo do ano também ainda estava meio enrolado. Tem a convocação e não é chamado. Nesse momento, esse futebol é momento, eu concordo com você, eu gosto muito, queria muito no meu time, por exemplo. Mas eu acho que foi um período em que ele foi instável. O jogador que o Ancelotti mais gosta é o Richarlison. Ele chamou até a última convocação do Que fez gol no final de semana também. Fez também pelo Tottenham, a vitória sobre o West Ham. Mas até o Richarlison ele desistiu. Godoy. Existe ainda essa convocação que vai servir de treino e não para definir aqueles que serão convocados definitivamente para a Copa. E nessa convocação eu acredito que o Pedro estará presente e também algum goleiro que possa ser testado jogando amistosos aí com a camisa da seleção, para depois ele definir na última convocação. Eu acho que ele já definiu, né? Sim, mas eu vou para essa aqui, ele deve agradar esse movimento social que está tendo de indicação de jogadores por parte dos torcedores da imprensa brasileira. Então o Pedro é um, o Carlos Miguel é outro, Hugo. Tá, entendi. Né? Então eu levo esse pessoal e depois eu vou fazer a convocação definitiva para não ser criticado por não ter dado a oportunidade, por não ter testado. Também não adianta convocar e não colocar para jogar. Vamos lá. Deixa eu... O que é, Cascão? Subir para onde? Eu queria só colocar o gol de todo mundo que jogou esse final de semana. Que é uma coisa impressionante. Que o Renato Gaúcho disse que Palmeiras e Flamengo estão numa prateleira acima. Tem algum erro nisso aí? Não, o campeonato dessa vez é só dos dois, Elia. O campeonato, na temporada passada, a gente ainda teve o Cruzeiro que, em algum momento, deu uma mínima esperança. Eu achei que o Fluminense poderia ser essa terceira força, desde que o Lúcio Acosta saiu do time machucado. O Fluminense venceu 2 dos últimos 9 jogos. Caiu muito. O campeonato desse... perdeu a mão, o Lúcio faz muita falta. Eu pensei em você, sabia? Só um jogador. Ele é o craque do time. Então, a esperança agora é que com o Hulk a coisa melhore. Hulk que vai ter o maior salário do elenco do Fluminense, 2,5 milhões de reais. Os 2,5? Tá todo mundo dando 2 milhões. O mesmo vencimento do Atlético. Ele conseguiu manter os 2,5 do Atlético no Fluminense, contrato até dezembro de 27. O Lúcio faz muita falta. O Hulk só pode jogar a partir de 20 de julho. E a demissão do Zubeldia, que passou a ser especulada, tem um pequeno grande problema. 8 milhões e 400 mil reais a multa. E o Fluminense não está podendo desperdiçar essa quantia. Bom, deixa eu colocar uma tela de 5 atacantes tops do futebol brasileiro nesse momento e o Pedro é o que lidera. Olha só, o Pedro tem 26 jogos com 16 gols e 4 assistências, 84 minutos para fazer um gol, ou seja, ou para participar de um gol, menos do que uma partida, finalizações para marcar, menos de 4 e a nota dele no soft score é 7,05. Aí você tem o Carlos Vinícius, que tem 6,76 de média, com 159 minutos para participação em gol. Aí você tem o René Souza com 6,93 no soft score, 107 minutos para uma participação em gols. O Flaco Lopes do Palmeiras, 114 minutos para participar, 5,3 finalizações para marcar, 7,07 é a única nota que eu acho até discordante, porque eu acho que o Pedro é muito mais jogador do que o Flaco Lopes, mas ele tem uma nota melhor no soft score, e o Jonathan Calleri tem 6,80.
O Pedro está na seleção brasileira, só não estará se o Ancelotti tiver parte pri contra ele? Se o futebol do Campeonato Brasileiro fosse a referência, sem sombra de dúvida. O Pedro não é o melhor, ele é disparado o melhor jogador em atividade na função dele, não no Brasil, mas na América do Sul. O ponto, para mim, é, Elia, o nível de enfrentamento. Fazer sucesso no futebol brasileiro, para mim, ao contrário do que você pensa, precisa ser relativizado. É muito mais fácil enfrentar. Não, o bom é o Igor Thiago, perna dura, fazendo gol de pênalti, um atrás do outro. Que o Igor Thiago, aí você me diz que ele é melhor que o Pedro. É que o Igor Thiago, perna dura, joga no campeonato mais disputado do mundo, onde há muito menos espaço, onde os zagueiros adversários não são melhores, são bem melhores do que os zagueiros adversários do futebol brasileiro. Não, mas eu não vejo. Você ganha no para o ímpar. Você escolhe o Pedro ou o Igor Thiago? Eu tenho muita dúvida, mas muita dúvida mesmo. E eu proponho um exercício para você. Traga o Igor Thiago para jogar no Flamengo e leve o Pedro para jogar no Brentford. Você tem certeza de que o Pedro será capaz tá fazendo uma campanha incrível? Não, o time é muito bom. E não precisa Curupi é muito bom. Eu tenho o Evanilson. O time é... O Brentford, não. Eu tô confundindo o Burnley. Mas são dois bons times. O time do Brentford também é bom time. E cria-se muitas oportunidades. O Burnley é do Evanilson. O time do Igor Thiago é o Brentford. Ele faz muito gol de pênalti porque é um time que a todo tempo está propondo, está criando. Enfim, o ponto é, Elia... Eu tenho certeza absoluta de que o Igor Thiago, no Flamengo, faria um caminhão de gols. E eu tenho dúvida se o Pedro, tenho muita dúvida na Premier League... ele seria melhor do que o Pedro, mas muita dúvida. Não, tecnicamente é muito inferior, Elia. Tecnicamente é muito inferior. Um tem muito mais qualidade com a bola do que o outro. Só que vai além nessa função do 9. Ana, em posição física. O Pedro é mais jogador do que o Thiago 10 vezes. Não precisa ter vergonha de falar. Ele vai estar na seleção brasileira, não? Eu acho que depois de ter sido visto pelo Ancelotti, existe a possibilidade. Eu quero deixar aqui um depoimento. Eu tive o prazer de entrevistar o Luizão, um grande centroavante, campeão, pentacampeão do mundo, foi campeão no São Paulo, foi campeão no Corinthians, foi campeão no Palmeiras e no Vasco. E o Luizão... E na seleção brasileira. E na seleção brasileira como penta. E o Luizão diz que, falando como centroavante, que é uma opção tática diferente, uma proposta de jogo diferente, igual ao Pedro não há. Não existe, porque ele é muito bom tecnicamente. A única ponderação que ele faz, e aí vai ao encontro do que você traz, é sobre a mobilidade e condição física do Pedro. Mas ele é um jogador mais de Mas ele entende hoje que, como finalizador, centroavante nato, o gol que ele fez, não se discute o gol que ele fez ontem, a qualidade do Pedro. Absurdo. Na Premier League ele não finalizaria essa bola. Não finalizaria. Quando ele estivesse dominando, o cara já vinha ajeitava ele. Assim, ele tá na pequena área, o cara vai vir nele e vai fazer pênalti. Mas aí a equipe... Ele não ia ter esse tempo todo. Nicola, mas aí é a importância do coletivo. E aí o Luizão falou, se eu tenho um centroavante com essa característica, se eu jogo em função dele, eu também vou protegê-lo. Porque eu preciso proteger para que ele tenha espaço. Porque eu conheço a característica dele. Se a barreira da proteção para ele vai ter esse... Ele vai sobrar. E ele vai sobrar, o Pedro vai sobrar. Ele vai sobrar. O Pedro está bem fisicamente. Depois desse bate-papo eu concordo com ele. O Pedro é melhor que o Haaland. Não é que eu achava. O Luizão que está falando, né? Não é qualquer centroavante. Não, e o centroavante, e o Luizão, que eu respeito, gosto e admiro, é o cara da função. É o cara da função. E por que o Pedro está jogando no futebol brasileiro? Porque você tem essa mania. Ele vem de lesões, você tem essa mania, não é só isso, você tem essa mania de achar que tudo que reluz é ouro na Premier League e um monte de coisas. Por que não joga na Espanha, eu não sei, na Itália, eu não tô na França, na Alemanha, como não? O Haaland não fez gol hoje. Fez gol hoje. Fez quantos? 1, 2, 3. Fez no finalzinho, mas empatou 3-3 e acabaram de se despedir. Pra quem estava acostumado com 3, 4, 5. Mas peraí. Você acha que os caras que têm a maior capacidade financeira, mas os principais campeonatos, não vem buscar por quê? Eu quero te explicar o seguinte. Você acha que tudo que os caras fazem é maravilhoso. E eu te digo o seguinte, por que o Real Madrid está na situação que está? Por que o Real Madrid, do Florentino Pérez, que é o time mais poderoso do planeta, tem um técnico medíocre como o Arbeloa? Medíocre. Você sabe o que o Jürgen Klopp, que é o cara querido pelo Florentino Pérez, ele quer? Olha como você tem que entender e tem que evoluir. Olha só. Sabe o que o Florentino Pérez quer para que... Ele quer o Jürgen Klopp. Sabe o que o Klopp quer para ser técnico? Um centroavante. Não, ele quer um centroavante. O centroavante que ele quer, sabe quem é? O Haaland. Ele quer o Haaland. É que você acha que é pior que o Pedro. Eu acho que é pior que o Pedro. Mas você sabe o que ele quer? Não estou entendendo, você está chegando. Eu vou te mostrar agora o contrassenso. Sabe quem ele quer fora do time? Será que ele quer o Pedro? Você sabe quem ele quer fora do time? Você sabe quem ele quer fora do time? Mbappé. Vinícius Júnior.
Não, ele quer o Mbappé. Ele quer o Vinícius Júnior fora do time. Sabe quem ele fala que joga muito mais do que o Vinícius Júnior e que tem um comprometimento tático que ele quer no time dele, porque ele quer marcando alto, ele quer o time, quando perde a bola, todo mundo volte para ajudar a marcar, algo que o Mbappé faz e que o Vinícius Júnior não faz. Sabe o que ele quer? Ele quer o Nico Williams, que está lá no Bilbao, né? Tá no Atlético Bilbao. Então ele quer o Nico Williams, que eu também acho que joga parecido com o Vinícius Júnior e corre muito mais. Então, a gente vai chegar numa conclusão que é a seguinte: nem tudo que o Klopp fala é verdadeiro, nem tudo que o Nicola fala é verdade, nem tudo que eu falo é verdade, mas você tem que fundamentar as suas posições. Não é tudo que está na Premier League que eu tenho que ser paga-pau. E eu já te disse aqui, Ana é minha testemunha 200 vezes, que o Vinícius Júnior é 2 degraus abaixo do Lamine Yamal, 2 degraus abaixo do Mbappé, só que ele não se acha. Então, quando ele não se acha, ele me coloca em risco, ele me coloca em problema. Duas informações de bastidor sobre o Real Madrid. A primeira delas, o Endrick vai ser reincorporado ao elenco na próxima temporada e existe o plano de fazê-lo titular ao lado do Mbappé. Segunda, há uma contestação ao comportamento do Mbappé dentro do vestiário do Real Madrid. Colegas de time entendem que ele está passando de todos os limites. E hoje, o comportamento do Vinícius Júnior é mais elogiado entre atletas do Real Madrid do que do Mbappé, que está exagerando na dose do xarope. Eu não sei o que acontece no vestiário. Eu estou falando o que acontece dentro de campo. A entrega do Mbappé dentro de campo é muito maior e melhor do que a entrega do Mas aí a gente está falando de liderança. São jogadores de níveis diferentes. O Mbappé é muito melhor, muito melhor. Mas ele é melhor que o Vinícius Júnior. Só que Nicola, o Mbappé está exagerando. Sabe quando o Neymar exagera na cobrança, na relação com os atletas do Santos, e isso merece crítica? A situação é meio parecida lá. E o Vinícius Júnior, pelo contrário, é um cara que tem uma relação com o vestiário boa e com os adversários bastante ruim. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Independiente Medellín. Vamos ficar de olho para ver qual vai ser a escalação que o técnico vai fazer. Aí o Flamengo ainda vai treinar, ainda tem hoje, amanhã, em preparação. Mas eu já vou deixar meu palpite aqui, viu? Eu já tenho meu palpite. Escreve aí nos comentários seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada da Copa Libertadores da América. Para mim vai dar Flamengo 2, Independiente Medellín 1. Mengão vence lá na Colômbia também. Tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like e se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.